Mister, uma derrota sempre dolorida numa final, mas eu queria que você fizesse uma avaliação, né, da partida e também destacasse os principais pontos positivos no jogo de hoje, por favor. Boa noite a todos. É assim, começar com uma final com o resultado de 4-3, uma derrota, não é? Um jogo com muitos golos, um jogo muito corrido, não quer dizer que seja bem jogado, mas muito corrido, de um lado e do outro, muitos golos marcados, e acredito eu, por todas as indicações que tenho, com um golo a decidir um jogo destes, um golo irregular a decidir um jogo destes. O quarto golo deles é um golo irregular, segundo as informações que tenho. Mas registar o quê? Registar a atitude dos jogadores, porque quiseram sempre dar a volta ao resultado. Tivemos duas vezes em desvantagem, conseguimos marcar. Tivemos a oportunidade na segunda parte de fazer, depois do 3-3, de fazer o 4-3, e depois acabamos por sofrermos nós o 4-3. Portanto, registar também os erros defensivos, porque nós de facto temos que melhorar do ponto de vista defensivo. O nosso processo defensivo tem que ser mais consistente, e pronto, e valorizar também os nossos adeptos que se deslocaram aqui e que nos apoiaram do princípio ao fim. Boa noite, Vitor. Tudo bem? Cidão Marinho, da Litoral News. Como você falou, uma defensiva que não foi bem na partida. Com a saída do João Gomes, parece que o meio de campo ficou um pouco exposto, com o Gerson e o Thiago Maia. Tendo isso tudo em consideração e também que a semifinal do Mundial está se aproximando, como você vai preparar essa equipe? Porque hoje o torcedor do Flamengo sai daqui com o seguinte pensamento: a gente pode fazer 5 gols, que vai levar 6, e fica com medo de uma eliminação precoce na semifinal do Mundial. Assim, nós temos que defender com bola. Esta equipa não tem uma propensão, não tem muitos jogadores com uma propensão, tem muitos jogadores com propensão ofensiva, quer dizer que está sempre perto de fazer golo, e tem que se tornar mais forte defensivamente, portanto, mais consistente defensivamente. Portanto, esse é o processo. Eu já referi isso mesmo nos jogos anteriores, que tínhamos que melhorar o nosso processo defensivo. Estamos no início do processo, estamos a começar o trabalho agora. Naturalmente, esta equipa tem que saber defender com bola, e foi o que não nos aconteceu na primeira parte. A primeira parte entramos num jogo sempre acelerado, sem serenar, sem ficar com bola, e isso depois obriga-nos a sofrer, porque o processo a sofrer quando não temos bola, não é? Isso associado a alguns erros que têm que ser registados e corrigidos. Temos que assumir isso, temos que os corrigir, temos que analisá-los e corrigi-los, e com certeza no futuro vamos ser mais fortes, tanto defensivamente como ofensivamente. Como? É muito melhor ganhar marcando golos e não sofrer, do que marcar 3 golos e acabar por perder a final porque concedemos 4 golos. Isso naturalmente vai ser trabalhado, vai ser corrigido, vai ser analisado, e é o que temos que fazer, não é? O caminho é mesmo esse. O caminho é analisar os erros e ir corrigindo até que o processo se torne mais consistente. Vitor, aqui à sua direita, Gustavo Henrique. Eu tive uma sensação que, além do Palmeiras vencer a gente por méritos técnicos, fisicamente, percebi, pelo menos na minha visão, que eles estavam um pouco melhor. Você já bateu nessa tecla da preparação física? Você reconhece que o Palmeiras estava melhor também nessa questão? Como você pretende trabalhar isso? Vai ter um tempo bom agora para o Mundial para trabalhar. Como é que você pretende analisar isso? Bom, se nós olharmos para a nossa equipa é uma equipa que tem muitos jogadores técnicos. A nossa equipa, eu não vejo uma equipa
muito forte fisicamente, não é? Nas suas características. Os jogadores mais técnicos, os mais criativos são, fisicamente, não são jogadores fortes. Agora, nós temos é que, muitas vezes dá a sensação que fisicamente não estivemos bem, pois eu sou da opinião que não estivemos bem no primeiro tempo, taticamente. Ou seja, nós não conseguimos fazer o nosso jogo, e o nosso jogo é um jogo com bola, é um jogo para ter paciência e esperar o momento certo de acelerar. O que aconteceu no primeiro tempo é que o jogo andou muito corrido de um lado para o outro, muito físico, muito partido, com o Palmeiras, naquele jogo característico deles de lançar os jogadores rápidos na frente, que nos obrigou, e como nós não ficamos com bola, entramos um bocadinho no jogo deles, e eles nesse jogo físico são mais fortes que nós. Mas não tem a ver com estar bem ou mal fisicamente, porque depois no segundo tempo construímos jogadas bonitas, podíamos ter chegado ao 4-3, nós, com jogadas bem construídas. Agora, sempre que marcamos, levamos com aquele penalti que quebrou, de facto quebrou, que até podia ter quebrado animicamente a equipa, mas a equipa tentou mais uma vez, fizemos outro golo bonito, no 3-3, e depois levamos com um golo irregular, segundo informações que me deram, porque eu ainda não tive a oportunidade de ver. Vitor, Gustavo Schwab, Record TV Brasília. Você ressaltou que está nesse começo de processo, principalmente na questão tática com a equipe. Tem um Mundial agora, também tem a final da Recopa. Como vai ser esse trabalho? Como construir esse time até esses campeonatos que são importantes? Quais são os pontos que vão ser assim, dados mais atenção na equipe? Assim, nós temos construído um bocadinho. Assim, preparar um jogo destes com o Palmeiras, jogando o Carioca, o transfer é quase nulo, não é? O transfer é quase nulo. Agora, por exemplo, este jogo hoje é um jogo importante para nós prepararmos o Mundial, porque o nível competitivo é, de facto, hoje, o nível competitivo foi muito mais, comparativamente com os jogos que nós disputamos anteriormente, foi muito mais alto, não é? Muito mais alto. Vamos ter agora uns dias, corrigir o que tivemos que corrigir e apresentar-nos melhor, mais fortes no Mundial. Última pergunta aqui. Vitor, boa noite. Você substituiu o Gerson no segundo tempo, ele inclusive já parecia cansado quando a partida estava empatada em 3-3, e você também tirou a Arrascaeta. A torcida tem uma percepção de que às vezes ele pode não estar muito bem, mas em um lampejo talvez possa desequilibrar ou definir a partida. Queria que você fizesse uma análise das suas substituições no segundo tempo e o efeito que elas surtiram, por gentileza. Assim, as nossas substituições são sempre no sentido de perceber quem está, de facto, com dificuldades físicas. O Gerson teve muitas vezes, porque muitas vezes que fechar o lado esquerdo e correu quilómetros, correu muito, desgastou-se muito. Defensivamente desgastou-se mais do que aquilo que devia, para depois estar fresco para dar também, para jogar com a qualidade que tem em termos ofensivos. O problema é que foi obrigado muitas vezes a fechar o corredor, né? No corredor do lado do Arrascaeta. O Arrascaeta também, na minha opinião, na opinião do meu staff, desgastado, com a equipa lá, com o Palmeiras lá fechado atrás. Nós entendemos que precisávamos de jogadores frescos, que no 1 contra 1, e daí a entrada do França e do Cebola. Portanto, foi nesse sentido de aquele bloco mais baixo deles, conseguimos furar o bloco. E o Gerson, pelo desgaste físico que teve, achamos que o Vidal, com a experiência que tem, que podia acrescentar alguma coisa ao jogo. Portanto, agora as substituições são sempre feitas e só vemos o resultado das substituições a posterior, não é? Eles tentaram, não é fácil entrar quase no final do jogo com
com as coisas, com o jogo no andamento que estava. Portanto, deram o seu melhor, tentaram, mas não conseguimos chegar ao gol. Obrigado. Boa noite. Muito obrigado Na a todos. entrevista coletiva do técnico Vitor Pereira, agora o Flamengo volta diretamente para o Rio de Janeiro. Quarta-feira tem um jogo com Boa Vista, o último antes de embarcarmos para o Mundial de Clubes para Marrocos. Então, fica ligado aí na Flá TV para acompanhar esse finalzinho de preparação do Flamengo no Rio de Janeiro até Marrocos, tá certo? Flá TV é mais Flamengo para você.